falamos aqui dessa parte da TPM, que é muito presente nas mulheres. Vamos para uma outra parte da vida, que é quando essa TPM começa a sumir e a mulherada começa a entrar na menopausa. Você vê que a gente não tem um minuto de paz, né? Não tem um isso, minuto doutora. de paz. Exatamente. Que ou tá grávida, ou tá amamentando, ou tá de TPM. Quando passou a TPM, é menopausa. Vai entrar na menopausa. Você vê. A gente conversou... Não é fácil. Não é fácil. A gente conversou muito sobre essa questão da menopausa, mais voltada aí para a parte de dermatologia com a doutora Flávia, inclusive indicar vocês aqui, foi um dos nossos últimos podcasts. Acompanhem, porque tá sensacional. Eu preciso assistir. Ficou muito legal, porque a gente falou justamente sobre isso. Muitas mulheres, às vezes, acreditam que elas entraram na menopausa e que, agora, a própria Flávia falou pra gente que teve uma paciente que falou assim, agora é ladeira abaixo, né, doutora? Agora não tem mais o que fazer. E a gente falou, não, é uma fase da vida que você precisa encarar e passar bem por ela, né? É porque a nossa expectativa de vida tá crescendo tanto que eu acho que é isso. A gente entra na menopausa e ainda tem 20, 30 anos pela frente. E que bom, né? Que bom, vamos viver essa fase da melhor maneira possível, né? Como que a gente pode fazer isso? Então, a Flá deve ter falado bastante aí dos cuidados com a pele e agora eu vou tentar trazer para vocês algumas informações de como que a gente pode se sentir melhor, né, com a nossa composição corporal e tudo que envolve isso. Então, vamos a algumas mudanças que a menopausa traz. Então, é importante a gente lembrar que, assim, o estrógeno, que é o hormônio que cai na menopausa, ele faz a mulher engordar no tecido celular subcutâneo, que é essa gordurinha que a gente aperta, e protege a nossa gordura visceral, que é aquela gordura abdominal, né? Então, a gente até brinca que a mulher tem o corpo pera, né? E o homem maçã. E na menopausa, como a gente tem a queda desse hormônio, isso se inverte, né? Então, a gente começa a aumentar a nossa gordura visceral também. E aí, por isso, aumentando essa circunferência abdominal, a gente pode ter aumento do risco cardiovascular. Então, é por isso que na menopausa, as mulheres passam a ter um risco cardiovascular muito parecido com o dos homens. A gente viu, inclusive, eu estava lendo sobre um alerta da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre isso, que as mulheres estavam infartando mais e infartando nesse período da vida. Justamente porque esses hormônios que protegem a mulher nesse período, talvez eles fiquem um pouco mais baixos. E aí acende esse alerta e a gente precisa redobrar os cuidados, né? Exatamente. Então, na gordura, o estradiol, ele tem essa função que eu acabei de falar, mas nos vasos, ele tem uma função vasodilatadora. E quando esse hormônio cai, se eu tava vasodilatando, eu vou constringir, né? Então, eu posso aumentar a pressão arterial, que também aumenta pós-menopausa. Então, as mulheres começam a ter todos esses riscos cardiovasculares depois, pela queda desse hormônio. E aí, a nossa composição corporal começa a se alterar também, né? Porque a gente aumenta essa circunferência abdominal e pode aumentar a gordura corporal. Então, isso é super importante da gente prestar atenção, mais uma vez, no nosso controle de peso. E outras... Isso que eu falei agora foi ganho de peso, mas outras coisas também a gente começa a perder. Então, a gente sabe que é uma fase da vida que a gente perde colágeno, perde osso e perde músculo. Né? E como que a gente pode encarar isso de uma maneira melhor, né? Como se alimentar melhor para isso, como se preparar melhor para isso. A gente tinha falado, então, um pouquinho antes desse pico de massa óssea e massa muscular que acontece, e depois dos 40 anos a gente começa a perder realmente. Uma coisa que vem chamando a atenção é que a gente sabe que depois dos 40 anos, com essa queda da massa óssea, a gente também tem uma diminuição da microbiota intestinal. Então, a microbiota intestinal é algo que vem sendo muito estudado, que são principalmente bactérias que ficam no nosso intestino, e elas têm uma função protetora e regulam a absorção de nutrientes. E a gente viu, então, que com a queda da massa óssea, a gente também estava tendo uma queda de microbiota intestinal. Mas a gente sabe que tem uma relação de microbiota intestinal melhorando densidade mineral óssea. E como manter essa microbiota saudável? Então, novamente, a gente sabe que uma alimentação saudável, rica, nutritiva, principalmente, assim, rica em fibras, que a gente sabe que forma butirato, né? É um termo técnico, mas para explicar, que nutre a nossa microbiota, e às vezes até suplementação com probióticos poderia ajudar nessa densidade mineral óssea. Então, mais uma vez, como a qualidade da alimentação pode ajudar nisso.